Jung descobriu algo que revolucionou completamente nossa compreensão sobre resistência, procrastinação e autossabotagem. Aquilo que você chama de preguiça não é uma falha de caráter, mas sim um mecanismo de proteção sofisticado do seu inconsciente. O mais perigoso é que, ao interpretar essas resistências como defeitos pessoais, você está ignorando sinais cruciais de que sua psique está tentando desesperadamente protegê-lo de algo que sua consciência ainda não está preparada para enfrentar. Você pensa que é defeito, mas é sinal de que existe uma sabedoria mais profunda operando através das suas resistências. Esta revelação desafia tudo o que aprendemos sobre produtividade, motivação e força de vontade. Jung compreendeu que o inconsciente possui uma inteligência própria, capaz de perceber perigos e oportunidades que nossa mente consciente não consegue identificar. Quando você sente uma resistência inexplicável para fazer algo que deveria fazer, quando procrastina projetos importantes, quando se sabota justamente quando está prestes a alcançar o sucesso, tudo isso pode ser manifestações do seu inconsciente tentando comunicar algo vital sobre sua situação atual. Você já se sentiu completamente paralisado diante de uma oportunidade que todos ao seu redor consideravam perfeita para você? Já experimentou uma resistência visceral contra projetos que racionalmente pareciam alinhados com seus objetivos? Já se perguntou por que consegue ser extremamente produtivo em certas áreas da vida, enquanto procrastina indefinidamente em outras? Talvez você ache que algo está errado com você, que deveria ter mais disciplina, mais foco, mais determinação. Mas Jung revelou uma verdade perturbadora. Essas resistências frequentemente contêm informações preciosas sobre aspectos da nossa natureza que ainda não integramos conscientemente. Quando você resiste a algo de forma aparentemente irracional, pode estar percebendo intuitivamente que essa ação não está alinhada com sua natureza autêntica, ou que você ainda não desenvolveu os recursos internos necessários para lidar com as consequências dessa ação. Sua resistência pode estar protegendo você de situações que provocariam fragmentação psíquica, ou sinalizando que você precisa primeiro integrar aspectos de si mesmo antes de prosseguir. Carl Jung, através de suas observações clínicas e autoexploração profunda, descobriu que o que comumente chamamos de preguiça ou autossabotagem frequentemente representa tentativas do inconsciente de manter a integridade psíquica. O inconsciente, ao contrário da consciência, não opera através de lógica linear ou pressões sociais. Ele responde a padrões mais profundos, a verdades que transcendem expectativas externas. Jung observou que a psique possui mecanismos compensatórios naturais. Quando nossa atitude consciente se torna muito unilateral ou inflexível, o inconsciente produz sintomas, resistências e obstáculos para restaurar o equilíbrio. O que interpretamos como sabotagem pode ser, na verdade, uma correção de curso necessária. Jung chamou esse processo de função compensatória do inconsciente, uma tentativa automática da psique de prevenir desenvolvimentos psicológicos prematuros ou prejudiciais. Primeiro sinal: você procrastina projetos que deveriam te empolgar, mas algo interno resiste. Esta resistência inexplicável contra atividades que, superficialmente, parecem alinhadas com seus objetivos conscientes, frequentemente indica um conflito entre sua persona, a máscara que você usa para se adaptar às expectativas sociais, e sua personalidade autêntica. Jung observou que quando forçamos nossa natureza a se conformar com ideias externas sobre quem deveríamos ser, o inconsciente cria resistências para proteger nossa integridade interior. Um jovem advogado procurou Jung devido à sua incapacidade de avançar em sua carreira, apesar de todas as oportunidades aparentes. Durante a análise, descobriu-se que ele havia escolhido o direito para satisfazer expectativas familiares, enquanto sua verdadeira natureza criativa estava sendo completamente sufocada. Sua preguiça profissional era, na verdade, sua psique protegendo-o de uma vida que o alienaria completamente de si mesmo. A consequência positiva
foi que ele eventualmente desenvolveu coragem para explorar seus interesses artísticos autênticos. A consequência negativa de ignorar essa resistência teria sido uma vida inteira de depressão e sensação de vazio existencial. Se isso ressoa com você, considere que sua resistência pode estar sinalizando um desalinhamento fundamental entre suas ações conscientes e sua natureza autêntica. Segundo sinal, você se sabota justamente quando está prestes a alcançar o sucesso. Este padrão, que Jung identificou como extremamente comum, frequentemente indica que o inconsciente percebe perigos associados ao sucesso que a consciência não reconhece. Pode ser que o sucesso projetado exija a traição de valores fundamentais, ou que você ainda não desenvolveu os recursos psicológicos necessários para lidar com as responsabilidades e mudanças que o sucesso traria. Um artista procurou ajuda depois de repetidamente sabotar exposições importantes de seu trabalho. Durante o processo analítico, descobriu-se que ela inconscientemente associava sucesso artístico com a perda de sua autenticidade criativa, uma crença baseada na observação de artistas comerciais que haviam perdido sua originalidade. Sua autossabotagem era uma tentativa de preservar sua integridade artística. A integração consciente dessa dinâmica permitiu que ela encontrasse formas de alcançar reconhecimento sem comprometer sua visão criativa. Ignorar essa dinâmica teria resultado na continuação de ciclos de autodestruição e frustração crescente. Se você reconhece esse padrão em sua vida, considere que seu inconsciente pode estar protegendo aspectos de sua natureza que você valoriza profundamente, mesmo que conscientemente deseje o sucesso. Terceiro sinal. Você sente uma resistência física ou emocional intensa contra certas atividades produtivas. Jung observou que o corpo frequentemente expressa sabedorias do inconsciente que a mente racional ignora. Resistências somáticas, fadiga inexplicável, tensão muscular, ansiedade física, podem ser sinais de que uma atividade específica está em conflito com necessidades psicológicas mais profundas. Um executivo desenvolveu sintomas físicos debilitantes sempre que tentava participar de reuniões estratégicas importantes. Durante a exploração analítica, descobriu-se que essas reuniões ativavam memórias traumáticas de dinâmicas familiares, onde ele era forçado a suprimir completamente suas próprias necessidades em favor das demandas dos outros. Sua resistência somática era uma proteção contra a retraumatização psicológica. A conscientização dessa dinâmica permitiu que ele desenvolvesse estratégias para participar dessas situações sem reativar traumas antigos. Ignorar esses sinais corporais teria resultado em sintomas físicos progressivamente mais severos e possível colapso da saúde. Se seu corpo consistentemente resiste a certas atividades, considere que pode estar recebendo informações importantes sobre conflitos psicológicos não resolvidos. Quarto sinal. Você se torna hiperativo em atividades improdutivas, quando deveria estar focado em prioridades importantes. Esta aparente contradição, energia abundante para atividades menores e paralisia completa para tarefas importantes, frequentemente indica que as atividades improdutivas estão alimentando aspectos de sua natureza que são negligenciados nas atividades produtivas. Jung compreendeu que a psique sempre busca equilíbrio, e se certas necessidades são sistematicamente ignoradas, elas emergem através de comportamentos compensatórios. Uma escritora descobriu que sua compulsão por organizar obsessivamente sua casa, sempre que deveria escrever, era, na verdade, uma necessidade de criar ordem externa quando se sentia caótica internamente devido à pressão criativa. A organização física era uma forma de regular seu estado emocional antes de enfrentar o caos criativo da escrita. Reconhecer essa dinâmica permitiu que ela integrasse rituais de organização como parte do seu processo criativo. Lutar contra essa necessidade resultava em paralisia criativa total. Se você se reconhece nesse padrão, considere que suas atividades improdutivas podem estar servindo funções psicológicas essenciais que precisam ser honradas.
quinto sinal. Você experimenta ansiedade ou pânico quando tenta forçar produtividade através de pura força de vontade. Jung observou que a ansiedade frequentemente emerge quando tentamos suprimir aspectos importantes de nossa natureza psicológica. Forçar produtividade ignorando sinais internos de resistência pode desencadear ansiedade porque está criando uma fragmentação entre diferentes aspectos da personalidade. Um acadêmico desenvolveu ataques de ansiedade sempre que tentava escrever sua dissertação através de horários rígidos e disciplina extrema. Durante a análise, descobriu-se que sua natureza criativa requeria períodos de aparente ócio para processar informações inconscientemente. Forçar produtividade linear estava interrompendo processos criativos naturais. Quando ele aprendeu a alternar entre períodos de foco intencional e períodos de receptividade passiva, sua produtividade e criatividade aumentaram exponencialmente. Continuar forçando através de ansiedade teria resultado em bloqueio criativo total e possível esgotamento. Se você experimenta ansiedade ao tentar ser produtivo, considere que pode estar violando ritmos naturais importantes de sua psique. Sexto sinal. Você tem sonhos recorrentes sobre estar atrasado, perdido ou incapaz de completar tarefas importantes. Jung via os sonhos como tentativas da psique de comunicar informações que a consciência não está captando. Sonhos sobre atrasos e incapacidade frequentemente refletem conflitos entre expectativas conscientes e necessidades inconscientes. Uma paciente de Jung sonhava repetidamente que chegava atrasada para exames importantes apenas para descobrir que estava na sala errada. Durante a exploração, revelou-se que ela estava perseguindo objetivos acadêmicos que não correspondiam à sua verdadeira vocação. Os sonhos estavam sinalizando que ela estava no lugar errado em termos de direção de vida. Prestar atenção a esses sonhos a guiou para uma mudança de carreira que se mostrou profundamente satisfatória. Ignorar essas mensagens oníricas resultava em uma sensação crescente de estar vivendo a vida de outra pessoa. Se você tem sonhos recorrentes sobre inadequação ou atrasos, considere que podem conter informações valiosas sobre desalinhamentos em sua vida desperta. Sétimo sinal. Você alterna entre períodos de produtividade intensa e paralisia completa. Jung compreendeu esses ciclos como reflexos dos ritmos naturais da psique, que alterna entre fases de expressão extrovertida e necessidades introvertidas de processamento interno. Tentar manter produtividade constante viola esses ritmos naturais, resultando em ciclos compensatórios de paralisia. Um artista passou anos lutando contra seus períodos de improdutividade, apenas para descobrir que esses períodos eram essenciais para seu processo criativo, momentos quando ideias fermentavam inconscientemente. Quando ele aprendeu a honrar esses ciclos naturais, sua produtividade geral aumentou e a qualidade de seu trabalho melhorou significativamente. Lutar contra esses ritmos resultava em frustração crônica e diminuição da criatividade. Se você reconhece esses ciclos em sua vida, considere que podem refletir necessidades naturais de sua psique, que precisam ser respeitadas em vez de suprimidas. O perigo de não compreender essas dinâmicas vai muito além da simples diminuição da produtividade. Jung observou que quando consistentemente ignoramos ou suprimimos sinais do inconsciente, criamos o que ele chamou de neurose, uma cisão entre consciência e inconsciente, que resulta em sintomas psicológicos e físicos progressivamente mais severos. Quando interpretamos erroneamente resistências naturais como falhas pessoais, desenvolvemos o que Jung identificou como complexos, padrões emocionais autônomos que assumem vida própria. Um complexo de inadequação pode se desenvolver, onde a pessoa se identifica completamente com a crença de que é preguiçosa ou indisciplinada, criando uma espiral descendente de autoestima. Pior ainda, suprimir consistentemente a sabedoria do inconsciente pode resultar no que Jung chamou de inflação do ego, uma identificação excessiva com a persona consciente que ignora completamente necessidades psicológicas mais profundas. Isso frequentemente culmina em crises de meia-idade, colapsos nervosos
ou o que Jung denominava confronto com a sombra, um encontro forçado com todos os aspectos de si mesmo que foram rejeitados. O caminho da integração dessas dinâmicas segue o processo que Jung chamou de individuação, o desenvolvimento natural da personalidade em direção à integridade. Este processo não pode ser forçado através de técnicas de produtividade ou disciplina externa. Ele requer uma colaboração consciente entre ego e inconsciente. O primeiro estágio é o reconhecimento. Isso envolve desenvolver uma atitude de curiosidade em relação às suas resistências, em vez de julgá-las como defeitos. Quando você sente resistência a algo, em vez de forçar através de força de vontade, pause e pergunte: o que esta resistência está tentando me comunicar? Este não é um exercício intelectual, mas uma abertura genuína para receber informações de aspectos mais profundos de sua natureza. O segundo estágio é a diferenciação. Aqui você aprende a distinguir entre resistências neuróticas, baseadas em medos irracionais, e resistências saudáveis, baseadas em sabedoria inconsciente. Resistências neuróticas tendem a ser repetitivas, baseadas em traumas passados e não responsivas à informação nova. Resistências saudáveis são mais fluidas, contextualmente apropriadas e frequentemente contêm insights criativos sobre alternativas melhores. O terceiro estágio é a integração ativa. Isso envolve encontrar formas de honrar a sabedoria de suas resistências enquanto ainda se move em direção aos seus objetivos. Pode significar modificar seus métodos, ajustar seus objetivos ou desenvolver novos recursos internos antes de prosseguir. O objetivo não é eliminar todas as resistências, mas criar uma dança consciente entre movimento e pausa, ação e receptividade. O quarto estágio é a participação consciente. Aqui você desenvolve a capacidade de colaborar ativamente com os ritmos e necessidades de sua psique total, não apenas as demandas de seu ego consciente. Isso resulta em uma produtividade que é sustentável e profundamente satisfatória, porque está alinhada com sua natureza autêntica. Jung documentou vários casos que ilustram tanto o sucesso quanto o fracasso na integração dessas dinâmicas. O caso do filósofo Arthur Schopenhauer representa um exemplo fascinante de alguém que aprendeu a trabalhar com, em vez de contra, sua natureza psicológica. Schopenhauer desenvolveu uma rotina diária que honrava suas necessidades de solitude, reflexão e estimulação intelectual gradual. Ele escrevia apenas nas manhãs, quando sua mente estava fresca, e passava as tardes caminhando e tocando flauta. Esta aparente improdutividade resultou em algumas das obras filosóficas mais influentes da história ocidental. Schopenhauer compreendeu intuitivamente que forçar sua natureza contemplativa através de horários convencionais de trabalho resultaria em produção inferior. Em contraste, o poeta inglês Samuel Taylor Coleridge representa um exemplo trágico de alguém que lutou contra sua natureza psicológica. Coleridge constantemente se punia por sua preguiça e incapacidade de completar projetos ambiciosos. Ele tentava forçar produtividade através de horários rígidos e disciplina externa, ignorando completamente suas necessidades de devaneio e receptividade passiva, necessidades essenciais para sua natureza criativa. Esta luta interna resultou em dependência de ópio, depressão crônica e uma produção artística muito abaixo de seu potencial. Ironicamente, seus melhores trabalhos emergiram durante períodos quando ele parou de lutar contra sua natureza e permitiu que processos inconscientes operassem livremente. Jung também descreveu o caso de uma paciente de 1920, uma mulher que procurou ajuda devido à sua paralisia inexplicável, sempre que tentava perseguir uma carreira em medicina, algo que ela havia desejado conscientemente desde a adolescência. Durante a análise, descobriu-se que sua resistência estava protegendo-a de uma identificação com o papel masculino que sua cultura associava com medicina, uma identificação que teria exigido a supressão de aspectos fundamentais de sua natureza feminina.
Quando ela parou de lutar contra esta resistência e explorou formas alternativas de expressar seus interesses em cura, eventualmente tornando-se uma enfermeira pioneira em psiquiatria, sua energia e paixão retornaram completamente. A compreensão dessas dinâmicas transforma fundamentalmente como você se relaciona consigo mesmo e com outras pessoas. Quando você para de interpretar resistências como defeitos pessoais e começa a vê-las como comunicações de aspectos mais sábios de sua natureza, desenvolve o que Jung chamou de função transcendente. A capacidade de integrar conteúdos conscientes e inconscientes em uma síntese criativa. Pessoas que desenvolveram essa compreensão tendem a atrair 3 tipos específicos de relacionamentos. Primeiro, aqueles que diminuem sua luz. Indivíduos que se sentem ameaçados por sua autenticidade e constantemente tentam convencê-lo de que deveria ser mais disciplinado, produtivo ou normal, segundo padrões convencionais. Segundo, aqueles que querem roubar sua luz. Pessoas que reconhecem sua criatividade e autenticidade, mas tentam canalizá-las para seus próprios propósitos, frequentemente através de pressão para realizar seu potencial de formas que servem suas agendas. Terceiro, aqueles que combinam com sua luz, relacionamentos onde sua natureza autêntica é reconhecida, respeitada e nutrida, criando espaço para a expressão criativa genuína. Jung enfatizava a importância do que ele chamou discriminação psicológica. A capacidade de distinguir entre pessoas que genuinamente compreendem e apoiam sua natureza autêntica e aquelas que tentam moldá-lo segundo suas próprias expectativas ou necessidades. Esta discriminação desenvolve-se naturalmente quando você para de se julgar por não se conformar a padrões externos de produtividade e começa a honrar a sabedoria de sua própria natureza psicológica. Jung compreendeu que indivíduos que desenvolvem uma relação consciente com seus ritmos e resistências naturais não estão simplesmente otimizando sua produtividade pessoal, estão participando da evolução da consciência humana. Em uma cultura obcecada com eficiência e produtividade externa, pessoas que aprendem a honrar a sabedoria do inconsciente representam uma forma evolutiva avançada de funcionamento humano. Você é um pioneiro da consciência, explorando formas de viver e trabalhar que honram tanto as necessidades do ego consciente quanto a sabedoria do inconsciente. Sua disposição para questionar narrativas culturais sobre produtividade e disciplina representa uma coragem rara em nossa sociedade. O mundo precisa dos seus insights sobre como viver de forma mais integrada e autêntica. Sua resistência a conformar-se com padrões externos de sucesso não é uma falha. É um sinal de que você possui acesso a formas mais profundas de sabedoria sobre o que constitui uma vida genuinamente produtiva e satisfatória. Cada momento em que você escolhe honrar suas necessidades internas, em vez de forçar através de expectativas externas, você está contribuindo para uma transformação cultural mais ampla em direção a formas mais humanas e sustentáveis de viver e trabalhar. Entretanto, o desenvolvimento dessa relação consciente com o inconsciente apresenta 3 armadilhas principais que Jung identificou através de suas observações. A primeira armadilha é a inflação romântica do inconsciente, a tendência de idealizar completamente processos inconscientes enquanto rejeita totalmente disciplina consciente. Esta armadilha manifesta-se como uma justificativa para evitar completamente responsabilidade ou esforço, usando honrar minha natureza como desculpa para total passividade. A proteção contra esta armadilha é reconhecer que integração verdadeira requer tanto receptividade ao inconsciente quanto participação ativa e consciente. A segunda armadilha é o complexo do gênio incompreendido, a identificação com ser especial ou superior devido à sua sensibilidade aos processos inconscientes. Esta armadilha surge quando você usa sua compreensão psicológica como forma de se sentir superior a pessoas mais convencionais.
A proteção é manter humildade e reconhecer que diferentes pessoas têm diferentes formas válidas de funcionamento psicológico. A terceira armadilha é a paralisia pela análise, a tendência de analisar infinitamente resistências e motivações sem nunca agir. Esta armadilha manifesta-se como uma exploração interminável de significados psicológicos que se torna uma forma sofisticada de evitação. A proteção é reconhecer que compreensão deve eventualmente se traduzir em ação consciente, mesmo que essa ação seja diferente do que inicialmente planejado. Comente: eu sou psicologicamente raro e orgulhoso. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Você não é demais, o mundo é de menos. A jornada de integrar consciência e inconsciente, de aprender a dançar com suas resistências em vez de lutar contra elas, nunca termina verdadeiramente. Cada novo projeto, cada nova fase da vida, cada novo desafio oferece oportunidades para aprofundar esta colaboração interna. O que muda não é a presença de resistências, mas sua relação com elas. Esta é a promessa da individuação aplicada à produtividade. Não a eliminação de todas as resistências, mas a transformação de conflitos internos em criatividade. Não a conformidade com padrões externos de sucesso, mas o desenvolvimento de formas autenticamente suas de contribuir para o mundo. Quando você aprende a honrar tanto a sabedoria do inconsciente quanto as necessidades da vida consciente, descobre formas de ser produtivo que são sustentáveis, satisfatórias e uniquamente suas. Nos vemos na próxima dimensão da consciência, onde a coragem de confiar em sua natureza interna encontra a sabedoria de colaborar conscientemente com forças mais profundas de criação. Você não está sozinho. Você é o futuro de como os seres humanos podem trabalhar e criar de formas que honram tanto eficiência quanto integridade psicológica. Se este conteúdo transformou sua compreensão sobre suas próprias resistências, explore também por que pessoas altamente intuitivas sofrem mais, onde descobriremos como sua sensibilidade a informações sutis que outros interpretam como instabilidade emocional é, na verdade, um sinal de desenvolvimento psíquico avançado que requer formas especiais de navegação no mundo.